E por último, vestidinho, sapatilha, o prendedor de cabelo e juntar tudo pra gente poder terminar essa peça atualizada. Vamos fazer o vestido. No primeiro vídeo é um vestido amarelinho, mas agora eu quero fazer ele em rosa. E esse aqui é o 243 Aquarelle, o nome dessa cor, do Fio Bella. A marca é Pinguim, essa marca. Você pode fazer qualquer fio, né? Inclusive o vestidinho ele vai ficar bem frouxo. Vamos começar com um pouquinho de fio aqui na frente e um nó corrediço. E agora 33 correntinhas. Esse vestido é exatamente o mesmo vestido daquele outro vídeo. Eu só quis atualizar mesmo o corpo, explicar melhor e mais detalhado as pernas e atualizar a cabeça no geral. Mas o corpo foi o mesmo e o vestidinho também. Vou fazer aqui as 33 correntinhas. Tem aqui as 33, fica até grandinho. Vou pular a primeira correntinha. Na segunda, eu vou encaixar, de preferência nessa alcinha aqui de trás, assim como a gente já encaixou pro pé. Vou voltar fazendo aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora um aumento. Então, nesse fundinho aqui, eu vou colocar 2 pontos no mesmo ponto. E então, a sequência de 6 pontos e um aumento por 3 vezes. Aí, eu conto até 6 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aumenta. Vou fazer isso agora mais 2 vezes, né? Que são 6 e um aumento. Aqui. Mais 2 vezes e aí a gente volta pra terminar. Pra terminar, 5 pontos, do mesmo jeito que a gente começou. 1, 2, 3, 4, 5. Fica um quadradinho. Aqui, ó. Essa parte aqui de trás vem os botões. Aqui do lado a gente vai fazer os bracinhos. E temos 36 pontos nessa carreira. Uma correntinha, vira, pula essa correntinha, no primeiro ponto, eu já encaixo, faço 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Um aumento. Agora a minha sequência é de 8 pontos e um aumento por 3 vezes. Quase até o final. Minha última repetição, para terminar 4 pontos, do mesmo jeito que a gente começou. 2, 3, 4. Uma correntinha, vira, pula essa primeira correntinha, no primeiro ponto eu já encaixo aqui, e agora 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. E a minha repetição, de novo, de 8 pontos e um aumento, por 3 vezes. Tá crescendo esse quadradinho aqui. A gente termina com aqueles mesmos 6 pontos. E 6. Uma correntinha, eu vou virar, começo aqui com 6 pontos também. Pula essa correntinha no primeiro ponto. Nessa carreira, a gente vai fazer o lugar de botar os bracinhos. O buraquinho que passa os braços. Fiz aqui os meus 6 pontos, agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 9 pontos aqui da base do vestido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
no 10 eu encaixo. Encaixo e já começo fazendo ponto baixo. A gente vai fazer 14 pontos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pula de novo os 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10, eu encaixo. E eu termino fazendo 6 pontos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente termina com 36 pontos nessa carreira. Agora já tem um formato de vestido, de blusinha. Aqui, ó. E essa aqui é o buraquinho que passa os braços. Vamos fazer uma corrente, vira, e agora contornar esses 36 pontos. Primeiro, os 6 pontos que tem aqui na frente. Agora, os 5 pontos que tem nas correntinhas, mas eu vou pegar só essa alça aqui. A que tá pra cima. Não, a que tá pra baixo, na verdade, porque a que tá virada pra mim. E aí, quando eu viro assim, ela fica pra cima. Mas olhando pro lado certo, ela tá pra baixo. Eu preciso contar as correntinhas pra gente poder pegar as alcinhas do jeito certo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa primeira alcinha aqui é a que eu vou pegar. Assim, a gente deixa a outra alcinha livre para poder fazer a manga. O que vai ser uma outra atualização, já que o primeiro vestido ele não teve manga. E algumas pessoas me perguntaram como é que a gente poderia fazer para que criasse essa manga. Fiz aqui os 5 pontinhos. E agora é só seguir do mesmo jeito, fazendo os 14 pontos nessa parte da frente. Depois, mais 5 pontos, um em cada correntinha, pegando só nessa alcinha de cá, virada pra gente. Conta direitinho onde é que estão os 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui ficou um pouco feinho. É nessa alcinha aqui que a gente tem que pegar e termina com os outros 6. Terminando a carreira, uma correntinha e vira. Eu vou fazer a sequência de 5 pontos e um aumento até o final. Só contar até 5, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Assim, até o final. E aí a gente fica com 42 pontos. Depois disso, eu vou subir 4 carreiras contornando esses 42 pontos. Então, chegando aqui no final, uma correntinha e vira. E aí eu vou fazendo até ter as 4. Faço a carreira contornando, uma correntinha e vira. Assim, até depois dessa carreira aqui de 5 pontos e um aumento, ter mais 4 carreiras. Feitas 4 carreiras, ó, eu consigo ver aqui o meu último aumento, nesse cantinho, e aí dá pra contar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos fazer um acabamento por toda a volta, nessa lateral, nessa parte aqui de cima, e nessa outra lateral, e depois a gente junta para crescer a saia. Nesse mesmo lugar, eu vou colocar mais outros 2 pontos. 1, 2, para fazer a quina certinha. Então, botei um aumento no mesmo lugar, tem 3 pontos aqui no mesmo ponto. E em cada buraquinho desse, eu vou fazer um pontinho. Em cada um. Não puxa muito, que é para não ficar com esses buraquinhos aqui puxados, e eles vão ficar mais aparentes. Se a gente puxar bastante, o buraquinho vai aparecer como esse aqui, ó.
Chegando aqui em cima, vou fazer também 3 pontos. 1, 2 e 3, sem puxar muito, para não ficar um buraco muito grande. E aqui em cima... Não, pera, não gostei desses 3. Vou fazer só o mesmo. Cheguei no último pontinho, 1 ponto. E aqui em cima, como no primeiro, também vou fazer a mesma coisa, começando com um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo ponto, um baixíssimo e uma correntinha. E eu vou fazendo assim por toda essa volta, pegando aqui esses pontinhos que estão bem organizados aqui em cima. Chegando aqui no final desse acabamento, no último ponto, olha como é que fica esse zigue-zague aqui em cima, que bonitinho. E agora nessa lateral eu vou fazer a mesma coisa, um pontinho para cada buraquinho que tem aqui, levando junto esse fio que foi do nó corrediço lá do começo. É só deixar ele aqui dentro, esticadinho assim, e a gente costura sem se importar com ele. Tô chegando aqui no final, antes de terminar, eu vou puxar esse fio. Puxa, ele vai até ficar bem franzido essa parte. E eu preciso cortar bem rente. Cortei rente aqui. Agora, organiza para deixar direitinho. Então, o fio que tava aqui, depois de eu ter esticado, ele vai lá pra dentro e fica bem escondido. Então, ali a gente já fez um acabamento. Vou terminar aqui. Então, aqui depois desse último pontinho, não pega nesse primeiro aqui ainda, a gente vai precisar dele. Eu vou procurar o ponto do meio daqueles 3. Tem 3 pontos bem nessa lateral aqui. Esse pontinho do meio é o que eu vou encaixar a minha agulha. Encaixei, deixa bem apertado aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Puxa e puxa. Tirei da agulha. Então, agora eu vou fazer aqui um ponto baixo dentro desse primeiro buraquinho aqui, desse primeiro ponto. Fiz um ponto baixo. Vou usar essa alcinha aqui da ponta desse primeiro, desse ponto baixo. Tem essa alcinha aqui da lateral, encaixa aqui e faz outro ponto. É como se fosse o meu ponto alto. E aqui dentro, no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto de verdade. Para isso, primeiro laça, encaixo aqui, trago o fio para frente, laça. Tem 4 alcinhas na minha agulha, mas tira 2, passando aqui por dentro, laça e tira, passando aqui por dentro desses outros 2. Então, contando aqui por cima, ó, já tem duas correntinhas, como se fossem já 2 pontos no mesmo ponto. Tem um aumento em ponto alto. Finge que esse aqui é um ponto alto. Eu vou continuar fazendo assim, 42 aumentos em ponto alto nessa carreira. É mais fácil trabalhar aqui em ponto alto porque vai muito mais rápido. A gente vai fazer apenas 7 carreiras. E se fosse com pontos baixos, precisaria de 14 ou 16 carreiras para dar o mesmo tamanho. Então, desse jeito vai ser muito mais prático. Então, primeiro laça, traz o fio para frente, laça e passa essa alcinha por dentro dessas primeiras 2 correntes. Laça e passa por dentro das últimas 2. No mesmo lugar, outro ponto alto. Então, já tenho aqui 3 aumentos. E eu vou continuar fazendo isso por toda a volta. Tem 42 pontos aqui, eu preciso de 42 aumentos. Terminei aqui a volta toda. E aí, nesse último, fiz aqui no último pontinho. Exato. Só que tem uma distância bem grande. Até eu chegar nesse próximo ponto aqui, vai ficar um buraco grandão. Eu vou fazer mais 2 aumentos. Naquele mesmo pontinho que eu usei para poder fazer o ponto baixíssimo. Então, a gente fica com 86 pontos. E eu vou encaixar nesse primeiro pontinho, que é aquele que a gente finge que é um ponto alto. E faço um ponto baixo nele, para poder subir a carreira.
E eu vou subir do mesmo jeito, pegando essa alcinha, e aí eu faço outro ponto, para dar a mesma altura. E agora sim eu sigo fazendo ponto alto, um para cada, por 7 carreiras. Então, como fica fácil aqui da gente identificar que essa aqui é a primeira carreira, porque a gente agora não trabalha mais em circular, a gente vai fechar essa como a gente fechou aqui embaixo, e vai fazer 2 pontos um em cima do outro, pontos baixos, para poder subir a próxima carreira, a gente consegue saber que aqui é o final da carreira. E também dá pra gente ir contando, fica bem fácil, que essa aqui é a primeira, mas é de aumento. E aí eu preciso de 8 no total, né, contando com essa de aumento. 7 dessas simples, para poder terminar, e a gente só faz o acabamento. Então, é bem rapidinho de fazer, porque com o ponto alto ele fica bem maior. No final das 7 carreiras, olha como é que fica bonitinho aqui atrás. A gente vai fazer do mesmo jeito. Um ponto. Vou encaixar nessa alcinha aqui, para poder fazer mais um ponto baixo. Então, deu a altura aqui de um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou encaixar outro, como um aumento. 2 correntinhas. E de novo aqui, mais 2 pontos altos. 1, 2. Eu fiz esse leque. Eu vou pular 2 pontos aqui da base. No terceiro, eu começo de novo. 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas. E 2 pontos altos aqui dentro de novo. 1, 2. Pulo 2 pontos da base, no terceiro, já começa. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou fazendo assim por toda a volta, para ficar com esse babadinho no final. Cheguei aqui no final e sobraram uns 4 pontinhos, mas aí eu vou pular esses 4, já vou emendar aqui nesse primeiro fazendo um ponto baixíssimo, porque não daria para fazer outro lequezinho desse aqui dentro. Então, nessa parte de trás, ele vai ficar... Esse aqui vai ficar um pouquinho maior. Fiz esse ponto baixíssimo, já posso cortar. Vou passar para uma agulha para a gente poder fazer o arremate na parte de trás. Eu vou levar ele lá para trás. E aqui eu vou passar mais aqui para baixo, por dentro dessas alcinhas, só para chegar num ponto aqui que a gente consiga fazer esses 2 nozinhos, ó, aqui para essa parte de baixo. Pronto. Agora é só tirar da agulha e girar para poder abrir. E aí aqui eu vou separar 3 fios para um canto, 2 fios para outro, e eu consigo encaixar eles na agulha para poder separar. Ou então você puxa com a própria agulha de crochê. Eu preciso separar esses fios para a gente poder conseguir fazer 2 nós. Se eu fizer só esses 2 nós aqui, eles vão se desmanchar, porque não tem nada entre eles para poder segurar esse nozinho. Agora tem. Fiz os 2. Eu posso cortar rente. Como é da mesma cor e tá mais aqui pra baixo, ó o nozinho aqui. Ele vai ficar super escondido nessa parte aqui de dentro. Vamos pegar o fio de novo para poder fazer a manga. Começo com o nó corrediço. Deixa um pouquinho de fio só pra gente poder amarrar. Fiz o nó corrediço. Escolhe qualquer manga e a gente já vai encaixar na primeira alcinha aqui embaixo. E a gente faz pontos baixos, pelo tamanho que você quiser a manga. Pode ser manga curta, inclusive pode até não ter manga, né, como foi o primeiro. Esse aqui é sem manguinhas, e aí é só um vestido de alcinha. Mas se você quiser uma manga curta, é só subir algumas poucas carreiras. Se quiser manga longa, é só continuar. E eu vou fazer só um pouquinho, vai ser uma manga curta. Mas primeiro eu vou fazer em todos os pontinhos aqui embaixo dessas correntinhas.
1, 2, 3, 4, 5. Nessa lateral, 6. Tem que pegar na lateral, senão vai ficar com um buraquinho. E agora, um pontinho para cada ponto que a gente tem aqui em cima. Eu termino com esse pontinho aqui da lateral, com 17 pontos. Então, não faz tanta diferença assim, caso o seu tenha só 16 pontos ou até 18. O importante é que você conte para saber quantos pontos tem aqui, para que consiga fazer do mesmo jeito do outro lado. Então, se aqui você contou isso e tem 18, do outro lado não pode ter menos ou mais que isso. Tem que ter os 18 também, nem que você tenha que fazer um aumento, para poder ficar bonitinho, 18 dos dois lados. E agora, nesse último ponto aqui, eu vou colocar um marcador, que é para poder saber quantas carreiras eu vou fazer, para poder repetir a mesma coisa do outro braço. Encaixei aqui esse marcador, vou organizar um pouco, passando aqui para a parte de dentro o marcador e o nó corrediço. Deixar eles aqui para a parte de dentro assim. E aí eu fico só com o fio do novelo e o meu marcador. E agora é ponto baixo, em cima de ponto baixo a gente vai girar aqui fazendo várias carreiras. Até ter o tamanho da manga que você preferir. Então, vai sempre parando, né, quando você terminar uma carreira e mede para ver se já tá bom ou se dá para crescer mais um pouquinho. Então, se você quiser uma manga curtinha, eu iria sugerir aqui 6 carreiras. Foi o que eu fiz e aí eu já coloquei no bracinho dela. Deixa eu pegar aqui o corpo. Fica mais ou menos aqui embaixo. Uma manga comum de blusa. Se você quer mais longa, é só continuar fazendo. Não pode passar da mãozinha, senão vai ficar um pouco grande demais, sabe? Vai fazendo e vai medindo. Daria para fazer até o dobro. Então, com 10 carreiras já ficaria uma manga longa. Agora eu vou fazer o mesmo arremate que tem aqui em cima, de uma correntinha e um ponto baixíssimo, só para ficar bonitinho. Então, já começo com uma correntinha e aqui embaixo um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo um ponto baixíssimo, assim por toda a volta, só para deixar o mesmo acabamento que temos na parte de cima. Depois a gente corta esse fio, já emenda aqui do outro lado e começa fazendo tudo de novo. Aqui no meu caso foram 6 carreiras de ponto baixo, vou fazer essas mesmas 6 carreiras aqui. Lembrando que eu fiz 17 pontos, então vou ter que seguir esses 17. Se você tiver 16 ou 18, faz exatamente a mesma quantidade para o outro lado. Senão aqui vai ficar um pouquinho mais apertado e no outro lado vai ficar mais frouxo, ou o contrário. Então tem que ficar apertado nos dois ou frouxo nos dois. Terminei e já puxei o fio, encaixei na agulha e já puxei também. Vou passar ele ali para trás, pode tirar esse marcador e agora eu preciso juntar com esse fio que vem do nó corrediço aqui de baixo. Como que eu faço? Passando por dentro de várias alcinhas até chegar lá embaixo. Ó, por dentro desses pontinhos assim. Essas alcinhas de cada pontinho, de cada carreira. Às vezes dá pra gente pegar várias. Deixa eu centralizar aqui. Ó, peguei 3. 3. De uma vez só. O acabamento aqui fora fica bem bom. E aí é só juntar, levar até lá embaixo para poder juntar com o outro. Depois que chega mais ou menos no meio, a gente precisa passar a agulha para fazer aqui, ó, na parte de dentro.
Só para o fio não ficar passado solto ali dentro. Cheguei bem pertinho. Pode puxar. O acabamento aqui dentro, como é que fica o fio passado, tá vendo? Se você tiver outro jeito de arrematar, então usa. O jeito mais fácil pra você. Faço aqui, ó, 2 nós. Desse do outro lado, eu já puxei também, os dois já estão aqui embaixo. E agora é só cortar. E o outro. E vamos colocar o botãozinho agora. Pro botãozinho, primeiro a gente vai fazer as casinhas. Nessa parte aqui de trás. E na outra vai ficar o botão. Eu vou colocar 2 botõezinhos desses daqui de madeira que eu achei a coisa mais linda. São bem pequenininhos. Você usa o botão que tiver aí também. O menorzinho que tiver pra ficar bem fofo. E pra fazer essas casinhas é bem fácil. Serão só correntinhas. Eu deixo um pouquinho de fio suficiente para que eu consiga fazer 2 nós. Começo com o meu nó corrediço. E agora eu vou fazer 5 correntinhas. Eu acho que é o suficiente para poder passar esse botão. 5. E aí eu vou testar para ver se ele passa aqui por dentro, se estiver juntinho. Senão eu tenho que fazer mais. Acho que 5 é o suficiente. Se o seu botão for maior, faz 6 ou 7. E é basicamente isso. Vou só encaixar aqui nesse primeiro e fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar, deixar um pouquinho grande só para que eu consiga fazer também um nó. E vou fazer já a segunda. Então, deixa um pouco de fio, faz um nó corrediço. A quantidade de correntinha é suficiente para que seu botão consiga passar por dentro. Eu vou fazer aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou chegar aqui, pular o espacinho de um botão e encaixo com um ponto baixíssimo. Já pode cortar. É só para que ele já fique preso. Agora, eu nem preciso dessa agulha comum, dá pra gente fazer com agulha de crochê mesmo. Eu vou precisar levar esse fiozinho do nó corrediço lá pra trás. E esse que tá aqui na frente, o que a gente começou. Vou pular só um pontinho aqui. Colocando no próximo, vou levar esse fio lá pra trás também. Nessa parte de trás, eu faço 2 nós. Não pode puxar muito, porque se você puxar, vai entrar as correntinhas. Pronto. O segundo você aperta bastante. E aí, corta rente. Vou fazer de novo porque é bem rapidinho, ó. O fiozinho que a gente fez o ponto baixíssimo. Eu passo a minha agulha de cima para baixo no mesmo ponto que eu fiz o baixíssimo. E puxo o fio lá para trás. E no pontinho de cima, eu pego aquele do nó corrediço do começo. Puxo lá para trás também. Ó, ficando aqui a casinha que vai passar o botão por dentro, ó. E aqui eu não posso puxar muito, porque se eu puxar, tá vendo que as alcinhas vão lá pra trás? Isso não pode acontecer. Mas aqui eu faço os 2 nós. O primeiro, tomando conta pra não puxar muito, para essas correntinhas não entrarem. Pronto. Agora o segundo você aperta bastante. E corta a rente e tá feito. Vamos precisar agora de uma agulha que passe aqui por dentro. Aqui, ó. A parte de trás da agulha, o fundo dela, tem que passar aqui por dentro do botãozinho que você escolher. No caso aqui eu preciso de uma agulha bem mais fina. Achei a agulha e ela é grandona, mas é bem fininha. Eu já passei um pedacinho de fio aqui, ó, pequeno fio. Já encaixei na agulha e eu vou passar de baixo pra cima, porque o meu botãozinho que ele só tem 2. Mas, de todo jeito, independente se tiver 2 ou 4, começa assim, de baixo pra cima.
Existem várias maneiras também de pregar o botão, mas para amigurumi eu sempre faço desse jeito. Passei. Estando aqui em cima, você vai olhar o seu botão se tem apenas 2 ou 4 buraquinhos. Geralmente são 4. E aí também vai ter que decidir se você prefere fazer assim o X ou deixar 2 tracinhos em paralelo. Vou pegar um aqui que tem 4, como esse aqui, ó. E aí você pode deixar 2 tracinhos aqui, ó, assim, e o outro assim, ou fazer um X, uma cruz aqui no meio, desse jeito. Então, você passou a agulha assim de baixo para cima, e estando na parte de cima, você pode decidir como você quer fazer. Encaixa aqui no primeiro. Se você quer fazer em paralelo, você já sai nesse daqui de cima. Depois você encaixa de baixo para cima no próximo botão e vai lá para trás aqui, e aí você tem 2 risquinhos assim, ó, retos. Se você quer fazer um X, a gente entrou nesse aqui. Você vai encaixar a agulha nesse aqui de cima, vai subir aqui e vai descer desse lado. De todo jeito, escolhendo esses 2 formatos, os 2 fiozinhos vão ficar para a parte de trás. Então, como o meu só tem 2, é bem fácil, eu só subir e agora eu vou descer, levando o meu fio lá para trás de novo. Então, aqui eu só passo uma vez, porque só tem 2 buraquinhos. E pode até tirar da agulha. Eu fiz isso para os 2, e os 2 fiozinhos ficam na parte de trás. Então, segurando aqui o vestido, eu preciso deixar ele bem paralelo aqui com essas casinhas dos botões. Então, aqui, ó, são esses 2, deixando aqui de lado, eles vão ficar aqui. Então, escolhido aqui os 2 pontos que vão encaixar os botões, pega um deles, faz isso para os 2, tá? Com um pedacinho de fio. Depois a gente já junta os 2. Com a agulha de cima para baixo, eu vou passar aqui desse jeito e puxar um dos fios, qualquer um, lá para trás. E no próximo eu faço a mesma coisa. Encaixo de cima para baixo e puxo o último que sobrou. E aqui atrás, 2 nós. Então, desse jeito, fica muito mais fácil do que pregar o botão do jeito tradicional numa camisa. E corta rente. Deixa eu medir aqui onde que vai ser o próximo. Tá aqui. São esses 2 pontos. Encaixei a minha agulha e puxo um dos fios. E no próximo, puxo o último que sobrou. Um, bem apertado. O segundo também. E corta. E tá pronto. Já com o arremate. Vou começar agora o sapatinho. Escolhi preto, mas pode ser aqui a mesma cor do vestido ou um outro tom um pouco mais escuro para poder combinar com a cor que for o vestido. Mas achei que ficou bem bonitinho esse sapatinho aqui, ele só encaixa e aí você consegue ficar colocando e tirando. É uma sapatilha. Vou começar com um nó corrediço e 5 pontos. Geralmente a gente põe 6, mas nesse aqui vamos de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha. E na próxima carreira, 5 aumentos. 1 para cada ponto que a gente já tem. Vou colocar um marcador nesse meu último ponto aqui. Próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento intercalando. Então, assim, 1 ponto e depois 1 aumento. A gente vai fazendo até o final e no final a gente fica com 15 pontos. Chegando no final, marcador para cima. Próxima carreira eu começo com 1 ponto, 1 aumento. E agora a sequência de 2 pontos e 1 aumento. 1, 2 e 1 aumento. Vou fazer essa sequência por 4 vezes antes de chegar aqui em cima do marcador. Vou aproveitar para fechar melhor o meu anel mágico, é só puxar esse fio aqui do começo.
para não ficar com um buraquinho aqui. A minha última repetição, termino com um ponto em cima do marcador. E marcador para cima, próxima carreira, 3 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência por 5 vezes até chegar no final no marcador. 2, 3 e aumenta. E chegando no final, a gente fica com 25 pontos. Marcador para cima. Temos 25 pontos. Nessa próxima carreira eu vou contornar esses 25 pontos, mas pegando só na alça lá de trás. É ela que vai sustentar o meu ponto, assim como a gente fez no pezinho. Ó, o pezinho aqui, com as alcinhas. A gente vai fazer igualzinho. E aí vai definir a sola. E essa parte aqui de cima já vai começar a ficar bem mais reta. Então, vai ser uma carreira só com esses 25 pontos pegando na alça de trás. Chegando aqui, marcador para cima. E agora 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha como tá ficando. Eu vou virar pro lado certo. Aqui, ó. Botar o ponto certo. Pegando na alça normalmente. Então, vou deixar meu marcador aqui. E eu vou só fazer um desses 25 pontos. Cheguei nesse marcador, não pula. Continua seguindo até ter 2 pontos acima do marcador, como a gente já fez lá no corpinho. 1, 2 pontos, então já temos as 2 carreiras. Marcador para cima, vamos para a última carreira desse sapatinho. Começo com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora 2 diminuições seguidas. Então, faço aqui a primeira e a segunda. Então, 2 diminuições, um ponto baixo entre essas diminuições e já faço mais 2 diminuições seguidas. Aqui a primeira diminuição, agora a outra. Pronto, e termino com os mesmos 8 pontos, para deixar bem simétrico, os 2 lados iguaizinhos. Então, e essa parte aqui também já define onde que fica a frente da sapatilha. Tá? Se for uma criança muito pequena, não tem problema, ainda vai encaixar. E ela não souber encaixar certinho a parte da frente. Vou cortar esse fio, não precisa ser muito grande, pode tirar o marcador. E agora eu preciso passar isso aqui para uma agulha. Com a agulha já encaixada, eu pulo primeiro. No segundo, eu encaixo assim de baixo para cima, levo lá para trás. Ajeito aqui, ó, o tamanho, pra gente poder fazer aquele ponto falso. E agora eu tenho que cruzar aqui. Então, eu vou pegar naquele último ponto que eu tava, passando aqui pelo meio, levando a agulha lá para trás. Vou puxar aqui um pouquinho, porque tava um pouco frouxo. Pronto. Todo mundo aqui do mesmo tamanho, para esse remate bonito. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito ali da manga do vestido, vou virar até, pra gente poder trazer o fio até esse aqui do anel mágico, aqui por dentro, passando por dentro de algumas alcinhas. Se você preferir, é só cortar ali o anel mágico e aqui em cima você separa os fios, passa um dos lados por dentro de uma alcinha e faz os 2 nós aqui em cima mesmo. Eu gosto sempre de usar esses 2 tipos de arremate. Mas eu sempre faço com esses 2 nós. Pronto. Já estão os 2 aqui. 2 nós. 1, 2. E agora é só cortar rente. E esse nozinho vai ficar pro lado de dentro do sapatinho, mas no fundo. E olha só como é que fica bonitinho. Essa aqui é a parte da frente, a parte que fecha. Antes da gente arrumar toda a bonequinha, queria fazer um prendedor muito fácil. Acho que essa já é a 4ª vez que eu faço ele aqui. Porque é o meu preferido aqui. É uma xuxinha para poder prender. E eu gosto desse efeito de folhinha que fica nas pontas depois que a gente faz o nozinho no cabelo. Vou começar com um nó corrediço.
Então, deixa um pouquinho de fio aqui na frente, pra gente poder fazer os 2 nós. E agora, 31 correntinhas. Fiz as 31, parece que vai ficar enorme, mas ele dá uma diminuída depois. Pula esse primeiro. No segundo, usando só essa alcinha aqui de cima, vou fazer um ponto baixo. Agora, meio ponto alto, então eu tenho que laçar primeiro. Passa aqui igualzinho lá do cabelo. Traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Agora um ponto alto, o mesmo do vestido. Laça, traz o fio aqui pra frente, laça, tira 2, laça, tira 2. Vamos descer agora. Repara que a gente estava subindo e agora a gente vai fazer assim, vai descer. Então, vamos fazer um meio ponto alto. Laça primeiro, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. E agora um ponto baixo. Ó como já fez o morrinho da folhinha. Aqui, ó. Como a gente sobe aqui e depois começa a descer. Agora, 20 pontos baixíssimos. Tudo aqui a gente está trabalhando nas alças de trás. Então, eu vou pegar a alça de trás e é ela que vai sustentar o meu ponto baixíssimo. 3, 4, e assim eu vou contando até ter os 20. Pronto, fiz aqui os 20 pontos baixíssimos. Vamos fazer a mesma coisa que a gente começou fazendo aqui, a mesma folhinha. Então, um ponto baixo. Meio ponto alto, então eu laço, trago o fio pra frente, laço, tiro tudo. Um ponto alto, laça, traz o fio pra frente, laça, tira 2, laça, tira 2. Um meio ponto alto, então eu laço, trago o fio pra frente, laço, tira tudo. Por último, um ponto baixo. Pode cortar o fio, não precisa ser grande o suficiente para fazer o nozinho aqui do final. E aí é só apertar, apertar bastante, e apertar de novo no segundo, cortar rente e tá pronto. Eu fiz 2, porque aí você consegue fazer uma Maria Chiquinha, por exemplo. E agora com todas as pecinhas prontas, aqui ó, os prendedores, sapatinho, vestido lindo, que ficou lindo, o corpinho e a cabeça. Vamos juntar todos eles. Puxar aqui de lado, vamos trabalhar primeiro no corpo. Eu preciso de um pedacinho de fio preto, né, da cor do cabelo. Se você estiver fazendo o cabelo de outra cor, então pega a mesma cor do cabelo. Vou encaixar numa agulha grande. Grande porque a gente vai cruzar a cabeça inteira. Então, eu preciso que fique fácil disso acontecer. Se você não tiver e for uma pequenininha, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Se fosse essa aqui, por exemplo, porque teríamos que apertar assim bastante para poder segurar, puxar a agulha. Opa. Então, prefiro essa grande, que fica bem mais fácil. Aqui em cima, no anel mágico, eu vou encaixar. Aqui, ó. Tem os pontinhos do anel. Vou encaixar em um deles. Aqui tem aquela parte que a gente passou cola. Então, pode ser um pouco mais durinho de rasgar esse... Passar por essa cola que a gente encaixou ali. Passou ali. Pronto. E eu tenho que sair nesse buraco aqui, grandão do pescoço. Então, eu vou encaixar o meu dedo aqui para poder guiar a agulha. E trazer ela, passando aqui pelo meio. Deixa fio aqui em cima, suficiente para que a gente consiga amarrar, tá? E puxar um pouquinho. Então, aqui em cima eu deixo sempre um pouco maior do que geralmente eu costumo deixar para fazer 2 nós. É mais do que isso. Então, passei, o fio já tá aqui embaixo. Ainda na agulha, agora vem o corpinho. Deixa a cabeça ali de canto. Aqui eu vou deixar um pouquinho de pescoço para ela. Então, não posso encaixar já aqui, ó, no ombro. Senão, a cabeça iria descer até aqui e ela não iria ficar com o pescoço. Eu vou deixar 2 carreiras só de pescocinho. Que ela também não precisa de tanto pescoço assim. Vou passar cruzando assim, ó, a agulha pro outro lado. Tá bem frouxo aqui, né? Vamos levar essa agulha
lá pra cima, encaixar aqui, e eu vou mirar pra sair um pontinho do lado de onde eu encaixei. Não é no mesmo lugar, é um ao lado. O mais perto possível, mas que seja do ladinho. Não, aqui é o mesmo. É, pode ser. Consegui aqui, ó, do ladinho, de onde estava antes. Pode puxar. Então, aqui, ó, os dois fios. Um separado aqui, ó, por um pontinho. Agora, esquece que o fio tá ali dentro bem solto. Vamos tarrachar o corpinho. E repara, se a parte da frente tá pra frente. Cata o joelhinho, vê se tá ali de acordo com a cabeça. Pronto. Tarraxa assim até o final, mesmo que ela não fique com tanto pescoço. E agora sim, esses fiozinhos que eu pedi pra deixar maiores aqui em cima na cabeça, a gente vai segurar a boneca e vai puxar até você perceber que não tá mais indo. Que quem começou aí agora vai ser o corpo, vai subir. Ó, eu vou puxar aqui. Isso aqui tudo, ó, é de fio que tava lá dentro, frouxo, né? Comecei aqui embaixo. E agora, se eu puxar mais, ó, repara que quem tá subindo aqui é o corpinho. Dá pra ver mais aqui embaixo. Então, já tá bem justo ali dentro. Vou deixar o pescoço dela, aquelas duas carreiras, só afastar um pouquinho. E aqui em cima, eu vou fazer 2 nós. Não pode apertar muito, porque se apertar, vai ficar fundo. Então, aqui, ó, fiz o primeiro. Espero que esteja dando pra ver, porque não dá pra deixar ela em pé aqui. É muito perto. Vou fazer o segundo. Agora eu vou encaixar. Calma, não corta, não corta. Vou encaixar na agulha de novo. Por isso que também que eu gosto de uma agulha grande, porque o fundo dela também é grande. E aí fica fácil de passar as duas linhas ao mesmo tempo. Tem que passar aqui as duas. Vou escolher um desses 2 buraquinhos para poder encaixar a agulha de volta. E eu vou sair em qualquer canto. De preferência nesses aqui de trás, ó. Vou levar esse fio lá pra trás. Bom, eu puxei aqui. Tive dificuldade porque olha o tamanho do fundo dessa agulha. E aqui tá cheio de cola. Então, tive que puxar ela com alicate. Aqui, não sei se dá pra perceber, mas ficou fundo porque eu acabei puxando demais essa parte aqui, ó. Tá vendo ali? Que afunda o nozinho. E aí, pra você conseguir... Eita, que tá difícil aqui. Botar ela sentada. Assim. Pra você conseguir reverter, pega a agulha. Não encaixa em lugar nenhum, só pega aqui, ó. Essa pontinha que a gente levou lá pra trás e faz como uma alavanca, assim, ó. Pra cima. E aí, vai subindo e não vai ficar tão fundo, ó. Encaixa aqui e puxa assim como uma alavanca, para ela poder voltar para cima. Ficou rente? Pronto. Já acabamos e aqui é só cortar. E empurra o que sobrou aqui, ali para dentro. Agora chegou a melhor parte, de vestir. Vou começar pelo vestidinho. E é agora que a gente encaixou a cabeça, se você for procurar e fazer outras roupas, não pode ser passando pela cabeça. Sempre tem que ter botão e que encaixe de baixo pra cima. Assim como esse vestidinho que a gente vai passar aqui por baixo. Então, primeiro as pernas. Os bracinhos eu já encaixo aqui quando chega nessa metade, mas aqui fica bem mais fácil, né? É só vestir mesmo.
E atrás vai ser a hora do teste para saber se esses botões ficaram certinhos, se eles passam mesmo por dentro da casinha que a gente fez. Eu ainda não tinha testado isso antes. Pronto. Passaram? Ficaram bonitinhos esses de madeira. Aqui na frente, eu gosto de arrumar, principalmente para foto, para enviar, assim, ó, como se fossem essas preguinhas aqui do vestido. Sempre deixo 4 aqui na frente. Se você virar, dá para fazer essas mesmas 4 ali atrás e já fica. Já tem um certo molde. E você consegue deixar esse vestido ainda mais bonitinho. Com esse babadozinho, ó. Agora o sapatinho. Essa parte aqui, mais fechadinha pra frente. Olha como encaixa fácil. Só tarrachar aqui. Que na outra boneca também não tinha sapatinho. E agora os prendedores de cabelo, isso aí é muito a gosto, né? Aqui eu fiz 2, porque a gente pode fazer Maria Chiquinha, então pode... Vou pegar aqui 3 caixinhos e vou amarrar. É só assim mesmo. E deixa solto essa folhinha, que fica muito, muito bonitinha. Eu deixei um caixinho aqui na frente. Vou fazer a mesma coisa, deixar esse aqui na frente e pegar 3 desse outro lado. Trazer mais pra cima. Pronto. Ai, que coisa linda. E ainda teve esse aqui de charminho, assim. Que fofo. Também tem uma ideia muito legal pra gente poder colocar brinco, se você tiver argolinhas. Eu comprei, já tem um tempão, já usei aqui no canal, essas argolinhas como brinco. Perdi uma. Vou usar essa prateada porque a dourada só tem uma, eu preciso de 2 aqui. Então, vou abrir aqui com um alicate. Não sei para que servem essas argolas. Foi em casa de bijuteria. E é bem fácil de abrir e fechar. E aí, aqui, na orelhinha, claro, eu vou pegar um pontinho aqui, passando por dentro dessas alcinhas aqui, ó, embaixo. Bem facinho. Eu acho que dá para abrir com a mão. Mas é tão pequenininho, dá sim, ó. E aí aqui, não chora, não vai doer. Passo por dentro de uma alcinha. Eu fui verificar ali se era a mais pertinho aqui, que tava mais perto, mas não é não. E agora a gente precisa fazer um movimento contrário para poder fechar. Ai, eu prefiro com alicate. E aí vou guardar essa parte que a gente fechou ali pra dentro. E fazer a mesma coisa aqui, ó. E essa parte aqui da emenda, né, da junção, eu viro pra dentro. Que fica muito, muito bonitinho também, de brinquinho. Dá pra perceber, porque é um brilhinho a mais que vai ter. Então, terminamos essa aqui. Mais uma é a versão atualizada e agora sem erros.